Seja bem-vinda ao nosso mini curso. Se você está aqui, eu imagino, é porque tem alguma ou muitas dúvidas sobre o fio de malha residual. Acertei? Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Bom, realmente, quando eu comecei a utilizar esse tipo de fio, confesso que foi bem desafiador e frustrante até em alguns momentos. Os fios residuais costumam ter muitas imperfeições. A gente acha que nem vai conseguir aproveitar o rolo e às vezes pensa mesmo em desistir. Mas afinal, dá para usar esse tipo de fio profissionalmente? Eu estou aqui hoje para te provar que é possível sim utilizar o fio de malha residual para fazer muitas peças. Digo isso porque eu mesma usei muitas vezes e eu tenho algumas peças para mostrar. Olha só esse cachepô. Esse aqui, essa parte em laranja é o fio de malha premium e essa parte aqui no bege é o fio de malha residual. Então eu posso compor a minha peça com os dois tipos de fio. Eu só preciso ter o cuidado deles terem a mesma espessura. Tem uma outra peça aqui também que eu quero mostrar. Essa daqui, ela foi feita toda com o fio de malha residual. Olha só. Eu posso usar perfeitamente. O charme do fio residual está na sustentabilidade, na possibilidade do reaproveitamento da matéria-prima. Por outro lado, esse encanto em geral desaparece quando você não sabe o que fazer diante de uma emenda, ou quando a espessura do fio aumenta ou diminui de repente. Nessas 3 videoaulas eu vou te mostrar como eu faço para lidar com tudo isso. No final dessa aventura, eu tenho certeza que você vai enxergar o fio residual com outros olhos, entender as vantagens e as desvantagens e saber em que casos você deve ou não optar pelo fio premium. Eu vou te ensinar a fazer um modelo novo de bolsa, a bolsa enlace, e ainda como criar alças redondas com um ótimo custo-benefício. Bora lá? Para essa peça, nós vamos precisar de fio. Estou usando aqui um fio de malha residual, tesoura, marcador, se você gostar de usar marcador. Eu vou usar também um pouco ali para mostrar. Fita métrica, agulha. Para esse fio aqui, eu vou usar a agulha número 6, tá? Mas ela varia de acordo com o tipo de fio que você tem. Uma agulha um pouquinho menor para fazer os arremates, que ajuda bastante, e cola. Então, vamos começar. Essa peça nós vamos começar com correntinhas, tá? Então, eu começo dessa forma, as correntinhas, faço aqui um E de cabeça para baixo, pego o fio, passo aqui por dentro e trago para cá. Aqui eu já tenho um elozinho, ó, que ele pode ser ajustado. Então, essa é a ideia da correntinha, tá? O elo precisa ser dessa forma, para você ajustar ele aqui bem certinho na agulha. Aí, nós vamos fazer correntinhas. Então, eu só laço o fio e tiro da agulha. Eu vou fazer 16 correntinhas. Então, aqui já fiz 1, 2, 3... 13, 14 e 15. Vamos ver se eu contei direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Eu quero 16 correntinhas. Então, agora eu vou começar a fazer os pontos baixos. Então, eu pulo aqui o primeiro pontinho e vou pegar no segundo pontinho. Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente.
Ao invés de pegar aqui no meio, como talvez você esteja acostumada, aqui no meinho, eu vou virar aqui um pouquinho. E eu vou pegar nesse elozinho aqui de trás, tá? Dessa forma, você evita que fique aqui, talvez esgace, fique um buraquinho e ela fica um pouquinho mais firme. Então, essa primeira carreira, eu gosto de fazer dessa forma. Então, a gente vira aqui um pouquinho, ó, eu vou pular o primeiro, que é esse, vou fazer aqui no segundo. Então, eu coloco a agulha aqui e já faço o primeiro ponto baixo. E é laçar o fio na agulha, trazer pra frente e tirar os dois. Coloco ali atrás, ó, bem aqui. Laço o fio, trago aqui pra frente e já tiro. Tá? Coloco aqui, laço, trago pra frente e tiro os dois, tá? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui no meu último ponto. Então, nós finalizamos a primeira carreira aqui de pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui no mesmo lugar desse último pontinho, mais 3 pontos. Então, a gente pega e entra com a agulha no mesmo buraco, tá? E eu vou fazer mais 3 pontos. Então, fiz 1, 2, 3... e mais um. Então, era o ponto normal, aqui o último ponto, e mais 3. Totalizamos aqui 4 pontos nessa curvinha. E eu vou retomar aqui fazendo os pontos baixos. Eu vou aproveitar aqui, ó, aquela pontinha que ficou lá do início da correntinha e já vou deixar ela aqui junto para arrematar ela aqui. Então, eu vou trazer ela acompanhando conforme eu vou fazendo os pontos. E agora, eu vou pegar a agulha e colocar bem direitinho aqui, ó, entre essas duas perninhas. Olha só. Eu vou pegar uma agulha um pouquinho diferente a cor para mostrar, para facilitar um pouco. Olha, eu vou pegar aqui e aqui. Tá? Então, você insere a agulha por baixo dessas duas aqui. Vou voltar com a minha agulha, mantenho esse fio aqui, coloco a agulha ali dentro, pego o fio do rolo, trago pra frente e já faço a laçada. Coloco a agulha ali, trago pra frente e já faço a laçada. Veja aqui, olha só. A pontinha já tá ficando aqui dentro, embutida aqui entre os pontos. E aí, eu vou seguir fazendo os pontos baixos até chegar ali no último ponto de novo. Olha só, coloco aqui dentro, trago pra frente e puxo. Se você tiver alguma dificuldade em relação aos pontos, como fazer cada ponto ali, um detalhe, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando cada ponto básico do crochê, onde eu faço com mais calma, né, um passo a passo bem mais elaborado, para que você entenda o desenho do ponto, cada movimento que a gente faz com a agulha para formar o ponto, tá bom? Então, depois você pode dar uma olhada aqui no nosso canal. A gente também pode deixar aqui na descrição do vídeo para você, para facilitar. Então, você dá uma olhada, tem todos os pontos principais, os pontos básicos do crochê, para que você possa rever se você precisar, né? A gente vai deixar aqui, ó, um card aqui em cima, para facilitar a tua visualização. É só clicar ali em cima que vai direto pro vídeo. Então, eu estou finalizando aqui essa carreira, olha só, chegando aqui no finalzinho, olha aqui a pontinha daquela sobra, ó. Consegui colocar ela toda aqui dentro,
toda embutida aqui, ó. Ficou bem presa. Eu posso até cortar aqui essa pontinha, não preciso nem colocar uma colinha, nada, porque ela tá muito segura aqui dentro. Vou cortar a pontinha. Olha só. Então, a gente fez correntinhas, depois pontos baixos. Fizemos aqui o cantinho com 4 pontos, aqui, essa voltinha aqui, né? E já chegamos aqui de novo na outra ponta. Agora aqui, eu vou fazer aqui o último ponto dessa carreira. E aqui nesse último ponto, eu vou fazer 2 pontos. Então, eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Tá? Então, eu fiz o último ponto e no mesmo lugar eu fiz mais um ponto. Eu esqueci de colocar o marcadorzinho aqui, mas esse aqui, ó, foi o nosso primeiro ponto, tá? Foi o primeiro ponto. A gente fez aqui, deu a volta e eu cheguei aqui de novo. Então, eu vou deixar essa sobrinha, vou fazer aqui um fechamento de carreira, tá, gente? Bem importante, porque a gente usa bastante esse tipo de fechamento de carreira. Preste atenção como eu vou fazer. Então, eu vou tirar o marcador para não me atrapalhar. Eu vou pegar a agulha, posso até pegar aqui uma outra cor para ficar mais visível. E vou colocar exatamente aqui, ó, embaixo desse Vzinho aqui, ó. Esses 2 fios, tá? Vou colocar a agulha aqui, vou pegar esse elo, levar lá pra trás, tá? Deixa eu só deixar ele um pouquinho maior, pra não ficar muito apertado. Vou levar ele lá pra trás. E eu vou procurar deixar essa parte aqui exatamente do mesmo tamanho das outras, porque nós vamos simular um ponto exatamente como esses. Então, é importante que aqui esteja do mesmo tamanho. Então, eu levo para lá, ajeito. E agora eu vou inserir a agulha bem aqui, ó, exatamente aonde eu passei o fio pro outro lado. Vou pegar aquele elo, aquele pontinho que ficou ali, vou engatar na agulha e vou trazer aqui pra frente, tá? Deixa eu te explicar por que que aqui eu fiz 3, não, eu fiz um último ponto mais 3, né? E aqui não, porque aqui quando eu faço esse fechamento de carreira aqui, eu tô fazendo mais um ponto, tá? Então, eu já somo ele a esses aqui. Então, a gente não precisa fazer os 4 pontos. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto. Trago com cuidado aqui e faço mais um ponto. Então, nesse ponto que eu subi, essa primeira carreira, vou colocar um marcador aqui. Eu faço 2 pontos, tá? Ou um ponto de aumento, né? Depende como você tá acostumada aí a chamar. Ou 2 pontos no mesmo lugar, ou um ponto de aumento. E vou seguir, já pego ali o próximo pontinho e sigo fazendo os pontos baixos até chegar lá na outra voltinha novamente. Então, aqui de novo, estou no final dessa carreira. Aqui é meu último ponto. E nesse ponto, eu faço um aumento. Então, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. De novo, no próximo, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Veja que eu estou bem no centro aqui, ó, da nossa voltinha. Então, esses pontos de aumento, eles servem para fazer a curva.
Então, fiz 2 aqui. Quando terminei a carreira, fiz 2, mais 2 e agora mais 2. Então, eu fiz 3 pontos de aumento. 3 pontos com 2 pontos no mesmo lugar. Tá? Olha só como ficou a curvinha aqui já. E de novo, agora eu vou fazer um ponto para cada ponto que eu tenho aqui. Gente, fio de malha, você precisa sempre estar ajeitando, tá? Faz um pouquinho, coloca numa base plana, numa mesa, vê como é que tá ficando. Se o teu ponto estiver muito apertado, ela vai começar a subir, não vai ficar retinha, tá? Então, você sempre coloque numa base, faz um pouquinho, faz 2, 3 pontos, dá uma olhada, tá? Não vai fazendo aí rápido, sem prestar atenção, e depois o teu trabalho pode não ficar legal e você não vai gostar, vai precisar desmanchar tudo, tá? Então, olha só, cheguei aqui de novo no final. Vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. No próximo também vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, 1, 2. E aqui já foi, olha, meu primeiro ponto e aqui meu último ponto. Então, eu vou tirar o marcador, vou deixar aqui, ó, um pouquinho mais largo esse elo. Vou pegar a agulha de trás para frente, vou colocar aqui, vou engatar o fio e levar lá para trás. Quando eu faço isso, eu já ajeito, procuro manter essa perninha aqui do mesmo tamanho das outras, tá? E vou colocar a agulha bem aqui, ó. Vou pegar essa aqui que tem uma cor mais forte. Vou colocar ela bem aqui, ó. Olha onde que ela saiu ali. Tá? Bem nesse meinho. Coloco a agulha, engato aqui esse elo, pego o fio do rolo e venho com a laçada aqui pra frente. Aí, eu já dou uma laçada de novo e já faço meu primeiro ponto baixo da carreira seguinte. Já posso marcar aqui, colocar o marcadorzinho para não me perder depois. Depois que eu faço esse pontinho aqui, lembre, nós estamos na curva. Então, para que a curva se forme, eu preciso fazer um aumento. Então, eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Então, eu fiz mais um pontinho aqui no mesmo lugar. Aqui no seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Mais um ponto. Ponto duplo, né? Um ponto de aumento, olha só. No mesmo lugar. Olha só que já fez a curvinha aqui. E vamos seguir fazendo agora os pontos baixos. Novamente, até chegar aqui no último ponto. Então, eu completei aqui de novo mais uma carreira de pontos baixos e aqui a gente inicia a curva. Veja que o ponto de baixo é um ponto de aumento. Então, aqui, exatamente aqui é onde nós iniciamos a nossa curva. Então, eu vou fazer 2 pontos de aumento, 2 pontos no mesmo lugar. No pontinho seguinte, eu faço a mesma coisa, 2 pontos no mesmo lugar. Aqui também, bem no meio da curva, faço também 2 pontos no mesmo lugar. Lembrando que essa base é uma base oval, tá? É uma base onde os cantos aqui são arredondados.
Opa, aqui também 2 pontos no mesmo lugar. E aqui também 2 pontos no mesmo lugar. Aqui a gente já inicia. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Já iniciamos aqui agora um ponto para cada pontinho, até finalizar aqui a nossa carreira, tá? Então, de novo, a gente vai seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base. Lembrando que, olha só, faz e ajeita, tá? Vai fazendo e ajeitando, porque o fio de malha, ele precisa desse cuidado, tá? Muitos fios têm um elastano, né? Ele estica um pouquinho. Então, a gente precisa trabalhar com a tensão certa aqui do ponto. Precisa avaliar cada fio, porque eles são diferentes. Principalmente se você estiver trabalhando com um fio residual, como eu tô trabalhando aqui nessa peça. Para fazer bolsas, o ideal é o fio de malha premium, tá? O fio que tem a maior aí quantidade de poliéster, porque ele é um fio mais leve. Mas eu escolhi fazer com esse fio residual, porque eu vou fazer uma bolsa pequena, então ela não vai ficar uma bolsa pesada. Agora, se você quiser fazer uma bolsa grande, o ideal é que você procure por um fio mais leve, para que a sua bolsa não fique tão pesada, tá bom? E bolsa de mulher sabe como é, né? A gente coloca tanta coisa lá dentro e ela fica pesada. Então, olha só que eu encontrei aqui. Esse é um dos desafios do fio de malha residual. Aqui tem um nozinho, foi uma emenda para completar o rolo, né? Então, acaba aquela quantidade de fio para completar o rolo, eles fazem emendas. E muitas vezes a espessura do fio que eles vão emendar aqui não é a mesma. Deixa eu até olhar aqui como que estamos. Ó, ele é um pouquinho mais fino. Então, eu vou cortar essa emenda aqui, tirar esse nozinho e eu vou olhar, eu vou avaliar aqui se esse fio não tá muito fino, porque se ele tiver muito fino, se a diferença for muito grande, ele vai dar alteração ali na minha peça, vai ficar muito nítido e mudou a espessura do fio. Deixa eu olhar aqui. Coloco aqui, eu abro bem a fio e eu vou dar uma olhada aqui. Olha só. Não é uma diferença muito grande, né? São alguns milímetros só. Vou tentar trabalhar com ele aqui. Se eu ver que tá muito fino, o que que acontece? Eu vou precisar cortar. Então, eu vou olhar o rolo todo. Olha aqui, ó. Achei mais um. Olha que fininho que tá aqui. Então, aí, o que que eu vou precisar fazer? Cortes. Vou tirar aqui. Ó, mais um nozinho. Então, vou tirar aqui de novo. E esses pequenos pedacinhos aqui eu vou precisar descartar, não vai ser útil para mim. E eu acho que esse pedaço aqui, ele já está de uma espessura parecida com essa, ó, que eu tava trabalhando. Tô trabalhando com essa parte. Eu vou colocar aqui junto para ver. Ó. Tá melhor do que esse pedacinho aqui. Então, eu vou deixar esse pedacinho aqui de lado e vou usar para alguma outra coisa depois. Não vou descartar, porque ele pode ser usado. E eu vou usar aqui. Só que como eu tenho aqui uma quantidade ainda, eu vou continuar usando esse até finalizar os meus pontos.
e depois eu venho e continuo com esse. Mas eu não faço nós, tá bom? Nunca faça nós com fio de malha, porque ele vai ficar muito aparente. Então, existem outras formas, porque a gente pode unir e continuar o trabalho, e fica imperceptível que teve ali uma emenda, mas não faça nós, ok? Mas eu vou continuar, que eu tenho aqui uma quantidade razoável, eu posso continuar com isso aqui mais um pouquinho. Então, cheguei aqui de novo na voltinha, aonde eu vou fazer pontos duplos, né? Então, eu faço aqui 2, de novo de novo 2, e aqui de novo 2. É o último ponto. Eu vou fazer, trabalhar um pouquinho melhor nesse aqui. E aqui precisa mais um. Aqui foi o primeiro ponto da carreira, então eu tiro o marcador, dou aquela folguinha ali no ponto, porque eu vou precisar pegar ele aqui e levar lá para trás, como a gente já fez antes, tá? Ajeito, se precisar reduzir aqui um pouquinho, ó, se ficou muito grande esse elo aqui, você pode puxar um pouquinho e diminuir, até ficar do tamanho que você quer. Ajeita tudo aqui, os pontinhos, e coloco aqui e começo tudo de novo. Aí, o que que acontece? Você vai analisar aqui o tamanho de bolsa que você quer, né? A gente vai crescendo aqui nas laterais e aqui nas voltinhas. A cada carreira aumenta de todos os lados, tá? Então, você precisa analisar o tamanho que você quer a sua bolsa. Então, para mim, esse tamanho está adequado para o tipo de bolsa que eu quero fazer, né? Para o tamanho de bolsa que eu quero fazer. Então, eu vou parar aqui a minha base. Se você quiser continuar, deixar ela mais larga, você vai seguir a mesma ideia que a gente fez até agora, tá? Chegou aqui no último ponto de base, faz pontos duplos, né, para fazer a voltinha. Mas tem um pequeno porém, dependendo do fio que você está utilizando, esses aumentos aqui, eles vão precisar de uma pequena alteração, porque senão vai encher de ponto aqui, né? Se o fio for mais grosso, vai encher de ponto aqui e não vai ficar legal, vai ficar com uma aparência feia, vai ficar toda desengonçada a sua base. Então, aí você vai precisar trabalhar conforme o fio pede, tá? A gente já falou algumas vezes sobre os aumentos aleatórios, sabe? Então, inclusive a gente tem vídeo por aí explicando, tem conteúdo falando sobre isso. Então, pode ser que a uma certa altura aqui, dependendo do tipo de fio que você está usando, você vai ter que alternar os aumentos, tá bom? Mas aqui fechou dessa forma. Agora, eu vou finalizar essa peça com você com pontos baixíssimos, tá? Ao redor dela toda. Mas eu vou agora finalizar essa carreira, cortar o fio. Olha só. Vou tirar aqui, ó, uma parte, deixar ali uns 10 centímetros. E eu vou puxar essa ponta aqui para fora, tá? Puxei essa ponta aqui para fora, vou pegar a agulha que é um pouco menor para facilitar. Vou colocar aqui embaixo dessas duas perninhas. Vou pegar o fio e levar ele todo lá para trás. Quando eu faço isso, eu já cuido aqui para que fique do mesmo tamanho, tá? Tenha esse cuidado. Agora eu vou virar a peça. E olha só, eu vou colocar a agulha
Ó, nós saímos daqui, passei o fio aqui para trás. Agora, esse fio, ele precisa fazer esse desenho. Então, ele precisa entrar bem aqui, ó, nesse meinho. Olha os outros desenhos. Ele entra bem aqui no meinho. As duas perninhas entram aqui no meio. Então, eu vou colocar a agulha aqui, de baixo para cima, de forma que eu saia bem ali no meinho, aonde essa ponta precisa entrar. Coloco ela e trago tudo aqui para trás. Quando eu faço isso, eu também já procuro ajeitar, puxar, organizar esse fio aqui dentro, para que ele fique do mesmo tamanho dos outros, tá? Feito isso, agora eu vou colocar a agulha aqui embaixo dos pontos que estão ali do lado e eu vou pegar essa ponta e eu vou começar a puxar ela aqui, ó. Ó, coloco a agulha, pego o fio e trago por entre os pontinhos para arrematar essa ponta. Então, eu passo algumas vezes, tá? Quantas vezes aí você julgar necessário. E eu gosto sempre de colocar uma gotinha de cola. Cola de artesanato, cola de silicone, tá? Cola para tecido, cola universal, o que você tiver à sua disposição. Segura ali um pouquinho para secar a cola e você pode cortar. Cortar aqui bem rente. Joga essa pontinha um pouquinho ali para dentro e pronto. Agora, então, nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Eu vou pegar o fio. Posso colocar ele aqui, inserir ele em qualquer lugar, porque eu já finalizei a minha carreira, já tá fechadinha. Eu vou colocar o fio bem aqui, o fio não, a agulha aqui, ó. Embaixo desses dois pontinhos, tá? Dessas duas perninhas aqui, ó. Ou, se você preferir, você olha aqui, ó, entre um ponto e outro, bem no meio. E vai ter o mesmo resultado, tá? Pego o fio, deixo uma sobrinha ali, trago ele pra frente. Deixo essa sobrinha aqui, que eu vou arrematar ela depois. Deixo aqui do lado. Coloco a agulha ali no intervalo seguinte, trago o fio do rolo pra frente. E tiro tudo. Tiro ele ali, ó. Trago pra frente e tiro. Tá? Então, o ponto baixíssimo é só isso que você faz. Você insere a agulha, pega o fio do rolo, traz pra frente e você já tira a laçada do teu ponto, já tira aqui, ó. Tá? Ponto baixíssimo, eu sempre falo, você precisa ter o cuidado de não fazer ele muito apertado e nem muito frouxo. Ele precisa ter a medida certa, a tensão certa, tá? Então, faz com calma também. Eu sei, tá no finalzinho, você quer correr para ver pronto logo, mas faz com calma, bem tranquilamente, porque é um acabamento, tá? Esse ponto baixíssimo, ele é um acabamento e ele faz sim a diferença na tua peça. Nós vamos fazer, então, ao redor da peça toda, tá? Até chegar aqui de novo, onde foi o meu primeiro ponto. Gente, mais um desafio aqui para o fio residual. Para quem tá fazendo com fio residual, ele começou a afinar aqui um pouquinho, ó. Então, para não dar muita diferença, tem aqui um truquezinho. Você pega uma agulha um pouquinho maior. Eu tava aqui com a 6, eu vou usar a 7.
Vou usar o fio a agulha um pouquinho maior para tentar compensar essa parte aqui do fio onde afinou um pouco. A espessura dele diminuiu. Então, para não dar muita diferença na peça, eu trabalho com agulha um pouquinho maior. O contrário também vale, tá? Se você precisar reduzir, mas o fio de malha você precisa aí usar bastante ele. Se for o que você tiver acesso, né, na sua cidade, às vezes não tem mesmo fio de malha premium, precisa comprar pela internet e também ele é um pouquinho mais caro. Talvez você não tenha aí a condição de investir num fio de malha premium. A gente precisa aprender a lidar com ele, né? Porque é um fio que é um reaproveitamento, né, da indústria têxtil, é algo que seria jogado aí no lixo, né? E ele é reaproveitado para a gente poder utilizar dessa forma. A gente não pode aí minimizar esse valor que ele tem, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Ó, aqui já começou a engrossar. Então, eu vou colocar de novo a agulha um pouquinho menor. Porque aí o volume do ponto diminui um pouco. A gente pode ir equilibrando o nosso trabalho, né? Adequando conforme a necessidade. Ó, aqui eu já tô quase chegando ali no finalzinho. Ele afinou de novo. Vou continuar com a agulha maior até ali. Ó, último ponto. Último ponto. Vou cortar. Vou tirar a pontinha aqui para fora e vou fazer da mesma forma que eu fiz antes. Eu preciso fazer aqui o desenho do ponto. Eu preciso simular um ponto, né? Então, eu vou observar como esse ponto é feito, ó. Ele sai aqui do meinho, ele dá a volta, passa por dentro dessas duas perninhas e sai aqui e entra aqui de novo. Então, eu vou simular isso nesse ponto aqui. Então, eu venho aqui, coloco a agulha aqui embaixo, trago a ponta do fio pra cá, procuro deixar do mesmo tamanho e eu preciso trazer ele aqui de volta para ele entrar aqui e formar todo o ponto. Então, agora eu venho aqui atrás e eu coloco a agulha em qualquer lugar aqui, de forma que ela saia aqui no meinho. E eu vou levar essa pontinha lá para trás. Ó, trouxe ele lá e eu consegui desenhar aqui o ponto. Claro que daí você vai ajustar ou vai soltar, sabe? Vai adequar aqui para que fique do mesmo tamanho dos outros, tá? Aí aqui atrás a gente vai arrematar essas pontinhas. Então eu vou trazendo elas por entre os pontos, passando sempre por trás, aonde você achar ali uma brecha para poder colocar a agulha, ó. Para colocar essa pontinha aqui para dentro e esconder. E nada de nós, de nozinhos, tá? Para que o teu acabamento não fique grosseiro. Então, eu vou fazer mais esse aqui e para mim tá bom assim. Vou colocar uma gotinha de cola. Não muita cola. E pronto. Enquanto ela seca, eu vou fazer essa outra aqui.
Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui. E eu vou fazer um caminho, né? Pra ela passar. Ó, vou trazer ela aqui por baixo. Aí eu vou procurar aqui, ó, como eu tinha colocado um pra cá, eu vou trazer o outro pro outro lado. Pra não ficar duas pontas no mesmo lugar. Então, eu venho, pego essa pontinha e vou trazendo ela pra cá. Ó, ajeito, pego mais um pouco e passo. Por isso que a agulha um pouco menor ajuda bastante, mas se você não tiver e tiver aquela agulha de tapeçaria, ela também tem a mesma função, tá? Ela pode ser usada para fazer isso aqui também. Talvez você até prefira, né, a agulha de tapeçaria. Então, aqui já passei uma quantidade boa. Pinguinho de cola, segura ali um pouquinho. E já pode cortar. Vou cortar essa aqui. E vou cortar essa aqui. Essa pontinha você traz aqui, esconde aqui embaixo e ela vai ficar presa aqui, porque aqui é onde tinha a cola, tá? Então, gente, a base tá pronta. E agora, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos subir as laterais da bolsa, tá bom? Te vejo lá. Ufa! Viu só com quantos desafios nós precisamos lidar logo de cara? Logo no início da nossa bolsa, no início da base? Mas olha só, se aconteceu com o seu fio também, com o seu rolo, fica tranquila, a gente vai conseguir contornar tudo isso. Às vezes você vai ter a sorte de comprar um fio de malha residual e não ter problema nenhum, inclusive nem ter nenhuma emenda, e o fio ser do começo ao fim ter a mesma espessura. Então, vai dar sorte. Mas se não tivermos a sorte, eu tenho aqui as dicas para você, continua acompanhando, continua fazendo comigo, não desista se o seu fio não tiver bom. Aí o residual estiver te dando trabalho, persista, que no final vai dar tudo certo, tá bom?